formal. A gravação está em andamento. Obrigada por se juntarem a nós. Temos interpretação, mais uma vez, em espanhol, português, crioulo haitiano e mandarim, bem como a língua de sinais americana. Somos muito gratos por todo esse apoio linguístico, para que todo mundo possa participar dos comentários públicos conosco essa noite. Antes de começarmos, gostaria de falar um pouco do formato da reunião de hoje. É uma audiência formal de comentários públicos, a fórmula do C3, sobre a fórmula do C3. Então, vai ser um pouco mais formal do que as sessões que a gente faz habitualmente no EEC. Então, como um lembrete rápido, tudo vai ser gravado, vai fazer parte do nosso, vai fazer parte do nosso período de comentário público, onde você pode compartilhar. As audiências aqui também serão recebidos os comentários, tanto verbal quanto por escrito. Então, a gente agradece por todo mundo que está participando conosco hoje. Vamos começar com uma rápida apresentação da proposta que o EEC conseguiu fazer. É a mesma apresentação que a gente fez na nossa reunião de agosto. E a Jocelyn vai fazer um comentário, uma parte de comentário público. Você pode levantar sua mão para fazer um comentário ou mandar mensagem para a Jocelyn, se você tiver algum problema para levantar a mão. A gente vai chamar cada pessoa pela ordem de que levantou a mão. Você terá 2 a 3 minutos para, não, 2 minutos para falar e 2 minutos e 30 segundos eu vou fazer um sinal visual para você saber que falta só 30 segundos. Se você quiser falar um pouco mais do que 3 minutos, infelizmente eu vou ter que interromper, porque a gente tem bastante pessoas hoje participando. Mas você pode sempre mandar um complemento ou comentário completo por escrito também. Então, eu passo a palavra para a Jocelyn. É com você. Obrigada, Eugênia. Muito feliz em estar aqui hoje. Agradeço pelo tempo de todo mundo e a atenção com nessa questão da direção que o C3 está tomando. Para trazer um pouco de contexto, eu queria passar o slide, por gentileza. Eu queria trazer um pouco de contexto sobre a proposta que a gente está colocando aqui para comentário, né? A proposta que a gente vai oferecer. A gente passou o último ano repensando no direcionamento do C3 para o ano fiscal 2026, reconhecendo que realmente é importante manter o nosso compromisso com a previsibilidade e minimizar as interrupções, para reconhecer que tiveram 2 mudanças significativas nos últimos 2 anos fiscais. Então, a gente quer garantir que tudo que a gente fez tem uma boa continuidade. A gente reconhece também que qualquer recomendação para o ano fiscal de 2026 deve ser eficiente do ponto de vista de custo, porque o orçamento está bem, tá bem igual ao gasto esse ano. Então, a gente está aqui agindo com todos os requerimentos estatutórios. Essa linguagem foi escrita para o processo legislativo, do orçamento que a gente vai ter que adotar, e para todas as informações que a gente vai passar aqui também. Do lado, do ponto de vista de compliance, essa parte do comentário público é uma parte necessária. Eu vou passar daqui a pouco alguns slides, o passo a passo desse processo, mas o comentário público é necessário para estabelecer a fórmula do C3, que nunca aconteceu sem essa parte do processo. A gente também precisa garantir que todos os programas que receberam C3 têm a intenção de receber esses fundos para assistência financeira no cuidado com as crianças e com foco na atenção e no suporte da remuneração adequada para a força de trabalho nessa área. Próximo slide, por favor. Isso quer dizer o quê para o nosso plano que a gente propôs para o ano fiscal 2026? A gente propôs para manter a fórmula atual para o ano que vem. Isso quer dizer trazer uma continuidade e estabilidade para a área, o que é importante nesse momento, e também traz para a gente a possibilidade de focar
na integração do crescimento que a gente está vendo nessa área no orçamento atual. Também nos possibilita tempo para revisar os comentários que a gente vai recebendo, considerar o feedback e pensar nas implicações que quando a gente considera as direções que podemos tomar para o ano fiscal 2027. Isso também nos traz a possibilidade de criar um processo para desenvolver e planejar ajustes na fórmula para o ano fiscal do ano seguinte, que também vai passar por esse processo de comentário público. A gente também tem alguns ajustes programáticos, precisamos garantir que a fórmula funcione. São ajustes que, em conformidade com os requisitos legais. O primeiro é que vai ter uma estação de testes para solicitações a partir de novembro. Os programas precisam indicar na, na, na candidatura que se eles têm um espaço para um programa para cuidados com crianças, se eles vão aceitar voucher para poder cuidar para poder elaborar esse programa com cuidados com a criança. Também temos uma solicitação com foco na expansão do C3. Atualmente, o gasto com remuneração da força de trabalho é só uma das maneiras de gastar os fundos do C3. A gente vai querer ver se pode manter 50% dos fundos na remuneração da força de trabalho atual ou futura. E, por último, vamos continuar gerenciando o acesso a novos prestadores. A gente revisa a nossa capacidade para o C3 a cada trimestre, depois a gente faz a decisão a cada trimestre, e a gente vai ver se permite ou não novos programas licenciados a terem acesso ao C3, e assim vamos continuar esse processo também com um pouco mais de atenção de que o fato de que o orçamento estando apertado, a gente precisa prestar mais atenção ao crescimento. A gente vai revisar o feedback que vocês derem para a gente no outono, e vamos fazer isso também tendo em vista o ano fiscal 2027. Aqui você pode ver a linguagem legal que é necessária para esse período de comentário público. A gente está em setembro, tá? Fazendo audiência pública para coletar feedback ao vivo. A gente vai trazer isso para votação em outubro, para votação do Conselho do EEC. Em novembro teremos a data antecipada para a abertura do C3. A gente também vai fazer um recálculo previsto das concessões de subsídios. Então, nesse ano passado, a gente calculou o pagamento dos subsídios em novembro e o pagamento foi dividido para o ano seguinte inteiro. A gente vai resetar fazer esse recálculo a partir de novembro desse ano, então, para o ano seguinte. Um pequeno lembrete, essa é a fórmula atual do C3 que a gente está trazendo para vocês aqui, que a gente vai trazer, vai abrir para discussão. A primeira parte fala mais dos cálculos mensais do C3, então é baseado na capacidade de licença do programa. Isso inclui ajustes de matrícula. São programas que têm um ajuste um pouco menor de 75% ou menos de 3 crianças para daycare, para creches que são familiares e não um centro de cuidados. Também temos precisamos saber se a creche também funciona em período período integral ou parcial. E também a questão tudo isso é multiplicado para ajuste de equidade, com base nas características do programa, e a porcentagem da capacidade do programa atender as crianças, se o programa faz parte do programa Head Start, se localizado numa área com baixa oportunidade para crianças, determinado pelo índice de oportunidades para crianças. Também tem um ajuste para programas remuneração para CEO ou
para a pessoa que tem maior educação. Esse, infelizmente, não está disponível para ajustes de equidade. Então, são esses três componentes multiplicados que para você poder achar o montante de subsídio que você vai receber. O programa vai estar aberto para o C3 no ano que vem, então tudo isso vai ser multiplicado por 12 pelo ano inteiro. E isso vai ter que ser colocado numa linguagem orçamentária que pessoas que têm comércio, né, que tem esse tipo de serviço de criança com mais de 10 lugares, com mais de 10 lugares, né? Você não pode receber, não está elegível para receber, porque tem um limite de 1% para múltiplos locais com fins lucrativos. Essa é a razão. Então, aqui foi a moção que a gente ofereceu ao comitê. A gente está agora fazendo o período de comentário público. Eu vou passar a palavra para a Eugênia para abrir a parte de comentários públicos. Obrigada, Jocelyn, e muito obrigada. A gente não vai se demorar muito, vamos tentar ser um pouco dinâmico na parte dos comentários. Acho que o Harold ou a Paula já começou. Se você ver o botão de levantar a mão, você pode fazer o comentário dessa forma, ou a gente pode também, você pode indicar no chat. Mais uma vez, vocês vão ter 3 minutos para os seus comentários públicos, e a gente vai tentar prestar atenção no tempo do comentário, porque as pessoas também querem fazer seus comentários. Então, quando eu levantar a mão aqui na minha imagem, isso quer dizer que você já está perto dos seus 2 minutos e 30 segundos, e faltam mais 30 segundos para você acabar o seu comentário, por gentileza. Eu vou interromper você como um aviso para todos. Então vamos começar. E eu vou começar com o Harold, depois Nasby e depois Elsa. Pode ir. Boa tarde, membros do Departamento de Educação Infantil e Cuidados. Eu estou aqui com minha esposa, a Bala Durango. Somos o Ecolatino, uma organização que apoia mais de 200 educadores no Massachusetts. O que a gente está aqui estamos aqui para discutir um papel fundamental que o C3 tem na nossa comunidade e para encorajar vocês para considerarem os desafios que a gente enfrenta, como vocês revisam como de financiamento. O, o financiamento C3 é vital para a gente e quase todos os educadores na comunidade ecolatina e fornece, nos deixa fornecer salários competitivos, que é competitivo para atrair e manter pessoal qualificado. Isso beneficia as crianças dos nossos cuidados e nosso seguro. Eles têm uma experiência de alta qualidade de aprendizagem e tanto a nossa comunidade enfrenta vários desafios significativos. A falta de assistência financeira para cuidados infantis de Massachusetts torna incrivelmente difícil para os nossos programas chegar na capacidade das licenças. E aqui que o lançamento C3 se torna bem mais crítico. É uma linha de apoio que deixa nossas portas abertas. A nossa principal preocupação é que a forma atual não considera programas que são, é, são de apenas metade de famílias com pagamento privado. Significa que teve uma redução na financiamento da fórmula decorrente foi implementada em maio de 2024. Outra redução em novembro de 2024, tornando mais difícil ficar aberto e manter um cuidado de alta qualidade para as nossas crianças. A gente pede que vocês assegurem que
nova fórmula revisada apoie todos os programas de cuidado infantil, independente da participação nos programas de assistência financeira e de cuidados infantis. O C3 é mais do que apenas financiamento, é um investimento na estabilidade dos sistemas de educação infantil aqui em Massachusetts. A gente pede que vocês peçam a fórmula revisada, reconheçam o apoio de todos os educadores da nossa comunidade, para a gente continuar a fornecer cuidados de alta qualidade para todas as crianças de Massachusetts. Muito obrigado. Muito obrigado, Harold. Vamos passar para a Nesby agora. Depois escutaremos da Wendy. Pode falar. Boa tarde para todos. Meu nome é Nesby Chowdhury. Eu sou representante de relações de governo para o KinderCare. Em Massachusetts, KinderCare serve mais de 6.300 crianças entre vários centros, incluindo localidades depois da aula. A gente tem empregos para vários educadores e mais de 64% das crianças que a gente serve recebem apoio pelo programa. Na verdade, KinderCare serve 10% de todas as famílias CCFA no estado. A gente reconhece que o governo fez investimentos históricos em cuidados infantis. A Fórmula C3 não é equitável no seu formato atual. As restrições que penalizam grandes fornecedores como nós, que servem em alto número de famílias CCA, e também a compensação administrativa e depois, o limite de financiamento de 1% para avastadores com mais de 10 centros. Essas restrições significam que as famílias CCPA e profissionais da SE que escolhem Healthcare são negados fundos adicionais de conhecimento sobre o C3. Realmente, os fatores de equidade na fórmula não necessariamente aumentam o financiamento para famílias SEA e outros grupos vulneráveis que a gente apoia. Portanto, as famílias decidem, decidem atender o KinderCare, mas eles não são reconhecidos na fórmula atual. Muitos centros de cuidados infantis para o governo devem 75% de famílias social ou mais. Na maioria dos estados, as crianças servidas através dos programas de subsídio ou fornecedores que apoiam o desenvolvimento e também são priorizados. Infelizmente, a família CCFA de C3 foi feita para apoiar e também os 2.100 educadores, muitos dos quais têm paixão sobre crescer as suas habilidades nesse campo. Então, a gente pede que vocês eh, tomem passos imediatos para implementar uma forma que segure equidade para todas as famílias CCFA profissionais da CE, independente do fornecedor eles escolherem e quem eles trabalham. Obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado. Vamos para a Elsa agora. Olá, meu nome é Elsa Jacobson. Eu servo como diretora de governo de relações com governo do Early Care e Education Consortium, o SCEC. SCEC representa quase 15% dos cuidados licenciados em Massachusetts. A maioria dos centros operam por membros que servem as crianças através do CCFA. O SC e os seus membros são gratos pelos investimentos que o governo tem feito nos programas C3. Apesar do C3 ser essencial, tem duas restrições de financiamento, um administrativo e um legal, como o meu colega notou, estão tornando mais difícil para que os vencedores impactados possam servir famílias de CCPA para aumentar a compensação para educadores infantis. E para as de acesso, esses limites de restrição de C3, financiamento para os centros, não são baseados em qualidade, mas baseados no seu status de impostos. Sob essa forma, o financiamento é simplesmente restrito quando o fornecedor paga uma média entre o mais alto e o menor pago o empregado, que excede 30 para 1. Esses centros perdem o ajuste de equidade para as famílias CCFA. Essa perda de equidade de financiamento é, enfraquece o objetivo da C3 em investir na força de trabalho.
centros de impactos têm menos financiamento, C3, os outros centros para investir em salários de educadores. A gente recomenda que a eliminação da, propo- do, da proporção de compensação para evitar essas consequências negativas. A segunda seção limita o financiamento C3 para fornecedores com fins lucrativos, com mais de 10 centros, é, a 1% dos fundos do C3, independente do número de clientes e crianças servidas para o governo. Por exemplo, fornecedores têm relatado desafios com a retenção de pessoal, sem poder fazer pagamentos de aumentos de salários, quanto oferecendo menos oportunidades para promoção. Esse efeito pode eventualmente aumentar o custo para as famílias. A gente recomenda eliminar a limite para evitar as consequências. Finalmente, a gente recomenda a, aplicar o ajuste de equidade como uma base por criança, em vez de basear numa uma, uma porcentagem de CCFA servido. Muito obrigado. Vamos agora para Wendy. Depois temos a Donna da fila. Eu diria que as pessoas que estão entrando agora, nós adoraríamos chamar vocês e escutar seus comentários públicos. Vocês podem levantar sua mão ou mandar mensagem para mim ou para ela para entrar na fila. Vocês receber 3 minutos para falar. Eu vou levantar minha mão virtual e a minha mão verdadeira para te dar uma dica sobre quando você exigiu 2 minutos e 30 segundos. Wendy, pode ir. Gana, você é a próxima. Ok, olá, obrigado pela sua oportunidade por, para compartilhar meus pensamentos sobre essa distribuição de pensamento C3. Eu sou um fornecedor de cuidados familiares, dado para 10, com assistente em tempo integral. Pelo meu entendimento, tem três. Para aqueles que querem levar seus filhos, mas não podem porque os vouchers estão congelados. Isso é uma vantagem nesse cenário. Esse verão eu tenho 3 vagas abertas, 2 dos quais eu posso fornecer. Infelizmente, não teve crianças com voucher que se aplicaram ou ligaram, então eu tive que preencher as vagas com famílias com pagamento privado. Se eu pudesse preencher esses logs, eu posso desfrutar dos benefícios dos US$ 2.000 por mês. O, eu vou ir de 24 mil por ano para 9.600 por ano, que é uma diferença de 14.400 400 por ano. E eu tenho duas escolhas. Uma, aumentar minha taxa para famílias que já estão tendo problemas financeiros. Se eu tenho 10 crianças matriculadas, isso vai custar para a família 1.440 mais por ano, ou 27,69 dólares por semana para dar a média. Minha outra opção é perder essa renda e ter uma renda para mim de US$ 31.000 por ano depois dos impostos, que não é sustentável. Eu moro em uma comunidade que é rica, mas eu não sou rica. Então eu tenho uma solução que eu acho que seria mais equitável. A, forneça aos fornecedores de vouchers um pouco mais do que o fornecedor que usa a aceitar o voucher, que dá o fornecedor, que isso dá um pouco mais para os fornecedores que estão expostos a aceitar o voucher. E apesar deles não serem forçados a fazer isso, por causa do congelamento, não deve ser baseado no se você tiver criança. Não sei que a gente tenha as considerações que os centros têm. Eu tive 3 crianças o ano inteiro que não recebem nada pelo seu trabalho duro. Eu tive várias toneladas de dinheiro é, para eles, mas e, e, e por aí vai. A gente está perdendo no financiamento por algo que está além do nosso controle. Além que tenha mais famílias recebendo vouchers, nós não deveríamos ser penalizados. Obrigado por escutar meus
opiniões e ideias. Muito obrigado, Wendy. Vamos passar, vamos ver a Wendy e depois a Dana. Muito obrigada e obrigado por seu compromisso de ouvir aqueles que são mais impactados do programa C3. Eu sou Dona Donati, a fundadora e diretora de uma Centro da Criança Primeiras em Granby. Eu estou aqui para fornecer comentários públicos para a Fórmula C3. O tratamento C3 teve um impacto muito positivo na nossa organização, permitindo que a gente treinasse conversação de educadores e construir uma estrutura de qualidade para iniciativas. Enquanto a gente manteve a crescimento da atenção a 6% ou menos em média nos últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos, a gente mudou de bônus para implementar o que não apenas compensa quando vemos a coligação, mas agora compensa de acordo com competências observadas que estão diretamente levando a aumento de qualidade. Desde janeiro de 23, os educadores viram uma média de salário de aumento de 27% e qualquer um papel de liderança que inclui professora líderes de toda classe e uma média de 34%. É notável que, mesmo com as aumentos, o programa continua a ter problema em estar totalmente habilitado. O nosso setor é bem grato e esses programas permitem que a gente se sinta mais seguro quando fazemos os investimentos necessários. O foco da nossa organização tem sido em educadores e instalações, duas áreas necessárias para os programas. Eu acho que é sábio pausar e recomendar um período de não mudança para estender o possível e deixar todo mundo pegar seu fôlego e acessar o ambiente atual. Como eu tenho certeza que vocês devem estar, é, a principal preocupação é o ambiente de operação continua a ser extremamente desafiador com fornecedores com, com fornecedores sendo impactados por cursos aumentando, desafios de pessoal aumentando e o aumento das necessidades das crianças e famílias. Eu tenho medo que o nosso setor volte para as profundidades da mentalidade de escassez, que exacerbera a mentalidade nós versus eles. Obrigado por continuar seus esforços para guardar o que existe e assegurar apoios para garantir a acessibilidade, affordabilidade e qualidade que nosso setor deve fornecer para as crianças e famílias da governo, da comunidade. Se você quiser fazer algum comentário público nesse período, nessa audiência pública, por favor, levante a mão. Você pode achar do botão de React, de reações, parece um coração, um ícone na parte de baixo do Zoom. Você pode escolher raise hand, ou levantar a mão, ou mandar uma mensagem para mim ou para ela. A gente pode tirar você do mudo e pedir para você fazer seu comentário. A gente quer ouvir seu comentário. Eu vejo, tem alguns comentários no chat. Também vamos salvar e incluir na parte dos comentários públicos também. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Agora vamos ouvir a Cat. Olá. Obrigada por me escutar. Meu nome é Cat Horan. Eu sou diretora executiva de uma pequena cooperativa, escola cooperativa que serve famílias CCFA e também famílias que pagam particular. Quero falar para apoiar a fórmula, sobretudo no que diz respeito ao crescimento contínuo. A fórmula funciona bem e previne monopólios, né? E isso ajuda
a manter o nosso serviço, os serviços pequenos competitivos e também os serviços sem fins lucrativos. A gente tem inspiração nos métodos de Montessori e Waldorf. Eu vejo que em Massachusetts tenta preservar essa cultura de true child care, de cuidados infantis verdadeiros. Tem muita pressão de todos os lados. Isso quer dizer, talvez para mudar a fórmula do C3 e o sistema CFA tem muitas ineficiências. A minha escola vai para pessoas que têm realmente necessidade e às vezes eles vão para outra creche maior, baseada em centro comunitário, porque eles não comunicam com o fornecedor, com o dono, para poder processar o voucher. A gente também sofreu impacto de problemas técnicos, a gente não é provedor, não fornece esse serviço pelo CCFA. A gente também falta um pouco de expertise técnica, especialidade técnica para poder fazer o portal e processar. Às vezes demora muito tempo para a família poder processar tudo isso, e isso atrasa a comunicação, atrasa o acesso ao ao CCFA. Então, é um desafio para mim atingir essa fórmula do C3. Então, além disso, eu acho que estamos no caminho certo. Eu me sinto muito grata em fazer parte disso. Obrigada, Massachusetts, para cuidar das creches pequenas e que a gente sempre tenha uma voz. Muito obrigada. Vamos ouvir depois o Michael Bay. Depois, se você quiser fazer seu comentário, você pode mandar uma mensagem para mim ou para Ellen, ou você pode levantar a sua mão e a gente pode tirar você do mudo para fazer o comentário. Michael, é com você. Obrigada, Eugênia. E eu acho que vocês estão me vendo aqui na tela, não sei. Bom, eu espero que eu queria expressar para vocês, em nome das 6.000 famílias e 2.000 funcionários que escolheram Bright Horizons, o programa de cuidados infantis Bright Horizons em Massachusetts. A gente quer agradecer e trazer alguns pensamentos aqui para a fórmula proposta. A gente espera poder continuar a fazer ótimas sugestões para o futuro, para melhorias na fórmula, e espero que para o próximo ano fiscal tenha uma oportunidade para para que ocorram algumas mudanças intensas. O C3 tem o poder de transformação, ele permite que a criança possa ter acesso a cuidados infantis com mais professores, sem repassar esse custo para as famílias. E isso tem sido a maior luta por mais de 39, por muitos anos, desde que a gente começou, que o C3 entrou aqui em Massachusetts. Pode continuar, Michael, teve interrupção? Bom, momentos atrás, a gente ouviu falar do CCFA, muitos dos nossos programas estão na lista de espera para o CCFA. Então, dependendo da preocupação que a gente tem em comum, seria quando você vê essa taxa de participação do CCFA, se a família vai ser escolhida nesse fundo que é tudo ou nada, né, na questão da ajuda financeira para cuidados infantis, mas o foco de hoje à noite, no Plano Fiscal 2026, a gente apoia ao direcionamento que o EEC está tomando para manter a fórmula como está, não mudar nada muito. Qualquer mudança para a fórmula pode ter o potencial de melhorar algumas coisas, mas também de piorar algumas coisas. Então, uma reserva que eu posso dizer aqui, que eu posso compartilhar aqui em nome do Bright Horizons, a gente está preocupado com a nossa capacidade de aceitar mais famílias de CCFA e para atingir as expectativas nessa porcentagem que vocês dão limite de 1%. Então, a gente espera trabalhar com o EEC para garantir que nossos programas ou que a gente não possa talvez conseguir atingir esses indicadores, que isso não impacte de maneira a reduzir os fundos por causa desse limite de 1%. Então é isso. Eu vou deixar aqui meu agradecimento por tudo que vocês fizeram. Obrigada, administração, pelo Fundo C3 e por todas as suas considerações aqui, de equilibrar as necessidades do programa
em Massachusetts, que tem um poder de transformação imenso. Eu espero que a gente possa continuar construindo em cima disso que vocês já começaram a construir. Obrigada. Obrigada, Michael. Mais alguém quer fazer algum comentário? Você pode mandar mensagem para mim ou para ela, ou levantar a mão na parte de baixo da sua tela. Tem o botão de React, é um ícone do coração. Você pode escolher para escolher Raise Your Hand, que é o ícone da mãozinha, e fazer um comentário ao vivo. Edna, é com você? Boa noite a todos aqui. Depois de um dia tão longo, a gente comeu um pouquinho e eu queria dizer que eu sou muito grata pelo dinheiro que o subsídio do C3 traz para a gente. Famílias que pagam o CCFA, famílias que pagam de maneira privada, que aceitam vouchers, enfim. Durante a pandemia, a gente recebeu um montante maior financeiro, né? A gente entende que foram cortes federais que isso tornou, impossibilitou, mas muitos de nós, educadores de famílias particulares, a gente quer aceitar os vouchers, mas como vocês sabem, os vouchers estão congelados e isso tem um impacto gigante na nossa capacidade de receber fundos, porque se eles estão congelados, a gente não pode aceitar as crianças com vouchers. E também a questão de repassar o custo para a família. As nossas famílias estão lutando também, estão com dificuldade, como a Wendy falou, o Harold também. E o C3 foi a maneira da gente poder absorver esses custos e não repassar para a família. Então, deixa eu compartilhar, por exemplo, eu não tenho criança que usa voucher, tá? Mas eu tenho duas famílias que têm bebês e eu deixo que essas famílias fiquem em casa nos primeiros 6 meses, depois 9 meses, e eu não recebi nenhum pagamento para isso. Apesar de eu não ter um voucher, eu estou ajudando essas outras famílias que não se qualificam para voucher, mas também estão com dificuldade financeira. Então, queria compartilhar que eu sou muito grata pelo subsídio do C3 e quão maravilhoso seria não cortar esse fundo para todos nós aqui. Não somente as creches de grandes centros, mas também as famílias que fazem as creches em casa. Qualquer criança merece acesso, qualquer criança de Massachusetts merece acesso à educação superior, e isso começa na creche. Bom, muito obrigada, Eugênia. Eu vi isso, já deu tempo. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Edna. Mas alguém quiser fazer um comentário público, por favor, levante a mão ou mande mensagem para mim ou para Ellen Song, no chat. A gente pode liberar para vocês. Também vamos salvar aqui o chat, porque tem comentários lá para a gente poder incluir no comentário público oficial. Ok. A gente tem o período de comentário público até 12 de setembro, às 5 horas da tarde. Você pode participar hoje aqui nessa audiência pública, mas também pode mandar um e-mail, uma carta para a gente aqui. E a gente vai considerar, da mesma maneira que está considerando hoje, isso um comentário formal. Então, se alguém quiser levantar a mão agora para fazer um comentário ao vivo, você pode fazer isso ou mandar uma mensagem para mim, se você não achar o botão de levantar a mão. Vamos esperar um pouquinho, caso alguém queira
levantar a mão ou fazer ainda um comentário. Mais uma vez, você pode também mandar mensagem se você não conseguir. E obrigado também aos intérpretes que estão mantendo aqui o ritmo com tantos comentários ao vivo. Steven, você vai fazer um comentário? Pode, por gentileza, prosseguir. Eu sou o mais novo de três irmãos, então eu não sou nada quieto. Eu queria agradecer ao IEC por abrir esse comentário aqui, é, ainda mais fora do horário normal de 9 às 5, né? Para que todo mundo possa ouvir as opiniões e compartilhar as opiniões. Meu nome é Steve Huntley, eu sou diretor do executivo da Valley Opportunity Council, do Conselho Valley Opportunity. A gente serve mais ou menos 1.200 crianças e temos também um contrato com Holyoke, com as escolas públicas de Holyoke. 95% das nossas crianças aqui são CCFA e eu queria trazer aqui o meu apoio para a fórmula atual. Nossas crianças aqui estão chegando com mais dificuldade do que sempre. E a gente achou que depois do Covid ia melhorar em 2020, né? Mas parece que só está piorando. E a gente está tentando usar o fundo do C3 para contratar profissionais de saúde comportamental e outros profissionais de apoio para trabalhar conosco, para preparar as crianças para o jardim de infância, para o kindergarten, que é nossa meta principal é ajudá-los a crescer e ficarem prontos para que eles, quando eles cheguem no kindergarten, eles tenham sucesso, né, nesse momento. Então, eu agradeço pela fórmula. A gente sabe que os recursos estaduais são escassos, então a gente entende que tem perspectivas diferentes, mas a gente espera que os recursos do Estado continuem a ser usados pelas crianças que mais precisam no Estado também, de maior necessidade. Obrigado, Steven. E vocês não conseguem. De qualquer maneira, cuidados familiares infantis está tendo desafios muito significantes. Eu estou falando sobre pagamento privado. Estamos dizendo crianças para programas de pré, pré-jardim de infância. Eu ofereço um currículo completo e esse ano eu perdi 4 crianças para a escola pública. Nem estamos limitados para o número de crianças abaixo de 2 anos que pode circular, mas nossos profissionais continuam a aumentar, apesar das, do valor da matrícula serem cada vez menor. Com a fórmula atual, muitos gente viu os financiamentos aumentar em 2 terços. Apesar de ser designados, a gente simplesmente não recebe telefonemas. Eu acho que é importante entender que cuidados familiares são 6 a 10 ciclos, se são a capacidade. Esse não é o custo de criar um programa de qualidade. Estamos vendo cada mais dos nossos colegas sair do campo para poder dar aula em um de força pública, onde eles têm pensão e um salário estável. Eles têm isso. Na verdade, eu, como vocês sabem, administro o grupo de cuidados familiares infantis preocupados de Massachusetts. Outro desse em 1º de junho e os 8 prestadores de cuidados infantis
mudaram desde 1º de junho. E esses fornecedores são de comunidades como Shrewsbury, Spencer, Dudley, Arlington, Springfield, Stoneham, Burlington, Easton, Randolph, Sandwich, Chicopee, Weymouth. Muitas comunidades menores, suburbanas. Com a perda desses fornecedores, as famílias também estão perdendo suas escolhas, dados infantis que eles querem para suas famílias. Então, é isso que eu queria dizer. Obrigado. Obrigado, Tina. E se todos gostariam de compartilhar comentários públicos, podemos chamar vocês. Agradeço todos os comentários públicos até agora. Significa bastante para a gente como departamento. E estamos gratos às pessoas com o tempo. Se vocês gostariam de compartilhar comentários públicos, vocês podem levantar a mão. Eu estaria feliz em chamá-los. E no nosso espaço do Zoom de reação, ou pode entrar em contato comigo ou ela só. E fiquei feliz em passar a palavra para você também. Alguém quer fazer um comentário público? Eu gostaria com essa oportunidade de expor um nível para lembrar as pessoas que acho que estamos tendo de jogar um nível local. O departamento de educação infantil e cuidados infantis está no mercê do financiamento da legislatura. A advocacia de nível local é muito importante e nossas comunidades precisam saber disso. Programas em si estão tendo dificuldade de oferecer serviços de participação a nível local. Obrigado por me permitirem falar. Obrigado, Cecil. Tomar Diana agora. Todos que talvez queiram compartilhar no nosso comentário público, vocês podem botar a mão ou dar uma mensagem para mim ou para ela, sabe? Diana, pode falar. Oi, eu gostaria de dizer obrigado por fazer essa reunião, me oferecer uma chance para comentar. Eu também sinto que a maioria dos meus colegas tem dito exatamente o que eu queria falar, então eu vou repetir e reiterar com isso que eu concordo com todo mundo falou. Eu sou uma fornecedora de grande fornecedora de família privada, família privado. Eu eu faz uns 10 anos que eu não recebi um voucher, mas está tudo bem. Eu tenho vários infantes, várias crianças. O programa aqui, como foi dito antes, é tão tem tanto trabalho e consome tanto tempo e é fazer todos o que eles fizeram. Mas o que eu gostaria de comentar é que nós mudamos a forma para como somos reembolsados para o questão de C3. Outra coisa que a minha localidade, o endereço não mudou, mas eu ainda não estou mais considerada numa zona de baixo pedágio. Não sei como o cálculo funciona, mas eu saí de boa quantidade do meu financiamento, que ajuda a pagar o salário da minha assistente. Agora eu estou em volta de 25% do que eu tinha. Eu ainda estou alimentando mesmo com comida, ainda tenho todo minha assistente e todas as crianças, mas eu acho que para mim e para outros programas, esperando dessa maneira, a gente está em déficit e a gente vai continuar conforme a gente pode, mas não é sustentável. Não importa quanto que eu exista ou quanto que eu queira. É quase importante, né, ser uma hot meal para uma refeição quente para as crianças, para manter a que eu tenho agora e para ser uma sócia com minha família, eles estão tendo dificuldades igual eu, mas eu acho que se eu fosse um pai, em vez de só um fornecedor, eu acho que eu verificaria tudo que
eu sabia que antes, e eu nem notei isso sem saber que todos são maiores. Eu sinto que o pensamento pode estar um pouco mais balanceado e um pouco mais para o meio em vez do e com base na questão. Obrigado por me ouvir. Gostaria de compartilhar. Então, uma, eu estaria feliz em poder ouvir você. E eu vou pedir, desculpa se vocês escutarem um barulho aqui, eles começaram a passar o ar-condicionado. Então, se vocês escutarem eu vou dizer que o período de comentário público vai até 12 hoje e estaríamos felizes em chamar vocês. Se vocês preferem ter algo em escrito, estaríamos em receber o seu comentário, previsão. Vamos usar a mesma maneira para a gente, conforme. E também, mas estamos em obrigado por você, porque terão os comentários em escrito também. Em, se você tirar um comentário, gostaria de dizer que bastante para todas as coisas, pontos de expressão que a gente quer mudar, mas eu quero ter certeza que é sei o governo e a comunidade e o governo e aqui é muito poderoso. E apesar de terem pontos de expressão que precisam ser aliviados, e o que está acontecendo com o dados familiares aqui, faz que sou um geólogo, eu sou muito grato em poder operar nesse campo, nesse estado. Obrigado, Kat. Eu falo para todo mundo na IC que estamos muito gratos por aqueles que pegam tempo para compartilhar os comentários públicos também. É uma grande questão de nós poder ouvir de todos vocês. Estamos muito gratos por ouvir tudo que vocês fazem para apoiar crianças e famílias. Eu sei que depois de um dia longo, quem diz eu não me lembro, mas venha conosco para compartilhar o feedback. Sim, apreciar esse. E se vocês querem encontrar as pessoas que deram um comentário público hoje, compartilhar algo com a gente para que a gente possa trazer para o observatório da nossa equipe, do nosso quadro, conforme a gente vai para sempre. Vocês estão. Eu posso levantar a mão e a gente chama você. Pode levantar a mão no chat e a gente chama vocês também. Ele pode falar.
É mais uma pergunta do que um comentário. Tem uma data futura em que a ESC vai liberar os vouchers e assistência financeira para abrir para mais famílias? Tem todas as famílias é, passando por dificuldades agora. Eu não tenho uma boa resposta para você, infelizmente. Eu queria poder ter. Eu acho que é uma das coisas que a gente está monitorando e estaremos em contato com as pessoas. E que é uma audiência polarizada, é pública, a gente não tem a oportunidade de poder votar nas coisas, porque isso é um comentário público, mas a gente vai compartilhar atualizações sobre o que a gente tem no campo das forenses e nossas reuniões de conselho, a gente planeja fornecer atualizações sobre que isso parece. E a gente vai ter que te falar o que acontece. Obrigado, Eugênia. Boa pergunta, Wendy. Sim, vou dando na pergunta da Lia, que digamos que os vouchers abrem em janeiro. Digamos que eles abram. E a gente já está configurado para onde estamos agora. Nos, vocês vão poder. Teve que fazer esforço para ter crianças ou chegar até o novembro? Espero que essa seja clara. Responder perguntas hoje, mas se vocês quiserem que a gente faça algo ou alguma coisa, quando for o caso, talvez seja revisitar a mensagem de tratamento de cuidados infantis familiares. Ótimo, ok, obrigada, obrigada. E vamos continuar a compartilhar para as 13 e das financeiras conforme a gente vai. Quiserem compartilhar? Sim, Diana. O Andy tem um ótimo comentário, eu gostaria de comentar também para as pessoas para eu acho que é nesse ponto, se todos sabem que fazem o vai mudar depois que eles estiverem dentro, talvez seja para aqueles que trabalham difícil e não serem reembolsados ou reconhecidos. Então, se essa forma fosse ajustada antes, melhor do que mais tarde, seria ótimo. Muito obrigada, Dayana. Tem um comentário que vocês querem compartilhar como parte do período formal? Gostaríamos de ver de vocês. Podem levantar a mão e vamos estar mais para chamar vocês. Vocês podem botar no chat. Eu estou tentando manter um olho aqui, de olho, e ela some também, para a gente poder chamar os que não com o botão de mão levantada. E gostaríamos de ouvir das pessoas que eu vou mandar, como as pessoas podem dar em comentários e Wendy e Diana, eu não sei se vocês estão levantando sua mão. Pode falar, Wendy. Jocelyn, eu queria agradecer. Sei que eu sei que passaram muitas horas para agradecer todo o seu trabalho. É só isso. A equipe
querem compartilhar algo mais, felizes em poder chamar vocês. Eu sei que tem muita gente aqui, vários de vocês estão aqui para estar e aprender, mas eu acho que escutamos comentários muito úteis hoje. Então, se vocês quiserem ter sua voz como parte desse processo também, gostaríamos de ouvir de vocês. Feliz em poder chamar as pessoas que estão escutando para a interpretação, os nossos. Gostaríamos de ouvir de vocês também. Temos interpretação, volta para inglês, então, se vocês quiserem fornecer um comentário público, estou feliz em ouvir todos que vão fazer. Só para saber que eu posso falar ou usar a função de levantar a mão do Zoom, depois posso chamar você. A gente vai aguardar até 7 horas e 10 minutos. Se o pessoal quiser fazer um comentário, se não, vamos. Acho que a gente talvez já tenha, esteja chegando no fim dos comentários públicos. Mais uma vez, se alguém tiver na dúvida, não sabe se quer compartilhar alguma coisa, olha, eu encorajo que vocês compartilhem o seu feedback, a gente quer ouvir de vocês. Vou deixar aqui no chat, se você quiser escrever o seu comentário, a sua pergunta, a gente aceita tanto agora ao vivo, quanto por mensagem, por e-mail, pelo correio. Bom, parece que alguém quer fazer um comentário, Maria? Sim, sim. Eu queria agradecer a todos vocês por toda a ajuda que vocês têm trazido para a gente nos últimos 5 anos. Tem sido uma época bem difícil, mas parece que Massachusetts entende a importância da educação infantil. Queria falar da pré-escola Busy Bee em Fitchburg, falar pela escola Busy Bee em Pittsburgh, no processo que a gente comemorou os nossos 50 anos de idade, nosso programa.